Nessa aula você vai aprender sobre licenciamento do Power Apps. Para você acessar os preços atuais vigentes no dia que você está iniciando, você pode entrar powerapps.microsoft.com e aqui no topo você vai ter os preços. Aqui você vai ser redirecionado para a parte de licenciamento e você vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre essa questão da questão de licenciamento, analisar junto a sua empresa, ver qual que é a necessidade, como que você pode fazer isso. Mas nós temos algumas outras formas de você começar agora com esse curso, aprender a fazer, aprender a mexer e depois você se preocupa com a questão de quanto que você vai pagar de licença, qual se encaixa melhor, tudo mais. Mas para você iniciar gratuitamente, então, você tem essa opção de experimentar gratuitamente. Aqui você vai colocar o seu e-mail, seja ele da sua empresa ou e-mail da sua empresa que é Microsoft, ou e-mail de estudante que é Microsoft também. E você pode iniciar gratuitamente por 30 dias ali, um período experimental, para você fazer a utilização desse produto. Uma outra recomendação para você que está começando e você que quer colocar dentro da sua empresa, validar se está funcionando e tudo mais, isso até é uma dúvida de muita gente. Eu preciso ter uma conta da Microsoft, como que funciona essa questão de licença? Conta da Microsoft, como que eu crio? Basicamente, essa conta da Microsoft é uma conta que está relacionada com o Office 365. Então, se você quer saber mais, procura por Office 365 ou Microsoft 365. É um plano da Microsoft, onde ela te fornece e-mail, ela te fornece um ambiente para você controlar, tem Teams, tem SharePoint, tem uma série de outros produtos que ela está dentro desse Microsoft 365, que é um conjunto de ferramentas. Nesse caso, você vai ter o seu ambiente, você vai estar conseguindo utilizar isso. A partir desse momento, você consegue iniciar gratuitamente pela outra tela que eu estava mostrando para vocês. Caso você queira começar gratuito, já tem um ambiente do Microsoft 365 e a minha empresa não está liberando para mim, eu quero começar a testar, ver se vai funcionar, de repente fazer um exemplo de um aplicativo, mostrar para eles o resultado e se realmente eles gostarem, então a gente coloca em vigor o nosso aplicativo e eles contratam a licença. Então, para você que está começando, recomendo bastante, inclusive eu uso bastante nas minhas demonstrações, no meu dia a dia para testar alguma funcionalidade ou até mesmo para estudar, eu uso o plano de comunidade do Power Apps. Isso me ajuda a ter um ambiente que tem Power Apps e tem Power Automate para eu fazer a utilização gratuitamente dentro da Microsoft. Então, eu já tenho o meu e-mail, vamos dar um exemplo aqui, renato.romão@renatoromão.onmicrosoft.com. É o meu e-mail do Microsoft 365, dando um exemplo. Caso a minha empresa não me dê licença para eu fazer utilização, eu posso simplesmente criar esse plano de comunidade. Ele vai criar como se fosse um ambiente que a gente vai ver em umas aulas mais para frente. Ele vai criar um novo ambiente só para eu testar, ambiente de desenvolvimento, ambiente feito para quem quer criar produtos só para teste individual, é um ambiente individual onde ninguém vai ter acesso, somente eu, para que eu consiga criar coisas para usar no meu dia a dia, testar e validar. Tem o que está incluso? Está incluso o Power Apps para você criar aplicativos com Dataverse e a gente já vai falar sobre isso. Tem o Power Automate também, então você vai conseguir automatizar, criar fluxos, integrações. Tem uma certa limitação em quais tipos de fluxo você vai conseguir utilizar, quais tipos de conectores que a gente vai ver mais para frente também. Dataverse, que antes era chamado de Common Data Service, a Microsoft trocou um pouco a nomenclatura, né? Era Common Data Service, passou para Dataflex, depois para Project Oakdale e agora é o Dataverse. Pode ser que quando vocês estiverem olhando para isso tenha mudado, porque esse nome, basicamente a ideia da Microsoft tenho o meu aplicativo que eu estou criando, tenho a minha automação, tenho o meu chatbot, tenho o meu relatório e eu preciso armazenar esses dados em algum lugar. Um lugar para eu armazenar esses dados que seja intuitivo, fácil de gerenciar essas informações e basicamente o Dataverse ele ajuda nisso, ele tem esse sentido de
você conseguir armazenar informações e gerenciar os seus dados com segurança, que é o principal ponto. Conectar com seus dados com APIs e conectores, isso é bem interessante para você que está começando a entender o que são as fontes de dados, quando utilizar cada coisa. Escolha a sua ferramenta, então você vai conseguir utilizar também as ferramentas necessárias. Então tem uma série de benefícios de você utilizar o plano de comunidade no seu dia a dia para a criação de aplicativos. Então nós temos duas formas de criar gratuitamente, pelo portal 30 dias, período experimental, ou pelo plano de comunidade, tempo ilimitado para fazer a utilização individualmente. Agora falando sobre preços. Basicamente a Microsoft, enquanto está sendo gravado, a Microsoft estava fazendo um plano, né, um desconto, onde você vai conseguir pagar muito mais barato do que a licença mesmo. Então, se ainda estiver disponível, você pode contratar e entrar em contato com a equipe de vendas. Caso você tenha alguma necessidade de comprar, Renato, quero comprar algumas licenças, não são muitas, de repente tem algum desconto, tem alguma forma direta que eu consiga comprar e tudo mais, entre em contato comigo, redes sociais, LinkedIn, pelo curso aqui mesmo, colocar nos comentários, mandar uma mensagem para mim, mandar um e-mail. Fique à vontade que eu posso te auxiliar nessa compra de licenças também e você vai conseguir ter um direcionamento de qual licença comprar, qual que é o melhor para o meu caso, quantas eu devo comprar, em quais cenários, e eu posso te ajudar nesse processo também. Aqui os planos já estão em reais, então você não precisa converter. Basicamente, nós temos aqui dois planos disponíveis pelo portal, mas dentro do Power Apps nós temos outros planos que a gente vai abordar durante o curso, né? Eu vou falar sobre eles agora, mas a gente vai abordar mais para frente durante o curso. O primeiro plano é esse plano por aplicativo. Nesse caso, uma coisa importante, é uma dúvida muito frequente das pessoas toda vez que eu estou criando um aplicativo, eu preciso ter licença? Sim, toda vez que você cria um aplicativo dentro do Power Apps, você precisa ter licença para utilizar esse aplicativo. Quem está utilizando o meu aplicativo vai precisar ter licença ou pode usar gratuitamente? Não, ele também vai precisar de licença. Toda vez que você cria um aplicativo, você precisa de licença. Se 100 pessoas forem utilizar seu aplicativo, 100 pessoas vão precisar ter a licença do Power Apps. Então, esse é um ponto importante. Além disso, um outro ponto importante, a gente vai tratar mais a fundo mais para frente, mas é importante ressaltar. Eu tenho os conectores dentro da minha empresa. Basicamente, os conectores eles são para conectar informações, conectar dados. Eu tenho, por exemplo, o meu aplicativo e eu preciso que ele conecte com o Twitter, preciso que ele conecte com o YouTube para buscar vídeos, preciso que ele conecte de repente com o Excel, preciso que ele conecte com o SharePoint. Então tem uma série de informações que justamente é uma ferramenta de um aplicativo que você vai conseguir criar e a ideia é ser sem código. Então você não vai precisar saber o que tem por trás do código do SharePoint, você não vai precisar saber como que você conecta com o Excel. Tem lá, conectar com o Excel, você clica, ele já vai pedir o seu usuário e senha, onde está seu arquivo Excel, e ele já vai trabalhar todas aquelas informações. Mas por trás dessa conexão, dessa integração, tem um código ali que a Microsoft fez, que são justamente os conectores, onde você conecta coisas, sejam fontes de dados, sejam ações que você vai tomar. Temos os conectores que são pagos e os conectores que são gratuitos. Basicamente, os conectores gratuitos você vai conseguir utilizar sem uma licença premium, então não é necessário você pagar uma licença extra para você fazer a utilização desse seu aplicativo. Toda vez que você conecta um conector, por exemplo, Power Apps conectado, um aplicativo conectado com Excel, é gratuito, não tem problema, não preciso me preocupar com isso. Agora eu preciso conectar, por exemplo, com, vou dar um exemplo aqui do SAP, então meus dados no SAP, Salesforce ou SQL Server,
Então, na hora que eu estiver fazendo essa conexão, ele vai falar: Renato, você está fazendo uma conexão com um aplicativo que é pago. Você vai ter que contratar uma licença para você que está desenvolvendo, e todo usuário que for utilizar aquele seu aplicativo, ele vai ter que ter uma licença paga também. E nesse sentido, a gente tem a licença paga plano por aplicativo, que é essa primeira. Esse plano por aplicativo, a gente vai ver aqui mais para baixo, ele tem aqui o detalhe que acontece, não é um pagamento só, é um pagamento mensal. Então, todo mês eu vou pagar 47 por usuário por aplicativo por mês. Isso não é cada aplicativo que ele for usar, eu vou pagar 47,20. Nesse caso, o que ele está incluso? Ele está incluso 2 aplicativos e um portal, que a gente não vai ver aqui, mas mais para frente a gente vai tratar sobre o que é o portal. Mas nossos 2 aplicativos, então se você cria um aplicativo de controle de despesa e um aplicativo de controle de financeiro, por exemplo, o seu usuário que está acessando, ele pode ter acesso a até 2 aplicativos. Quem está desenvolvendo também só pode criar até 2 aplicativos. Isso é tanto para criar quanto para executar. Caso você queira esse plano mais robusto, que é o de R$ 188,90, ele é um plano de usuário. Então, independente de quantos aplicativos você está fazendo a utilização, e isso para grandes empresas é muito útil. Tem empresas que acabam utilizando vários aplicativos, então temos a área, por exemplo, financeiro, que gerencia contas a pagar, notas fiscais, de repente contratos, outras coisas assim. Então tem vários aplicativos, e por ter mais de 2 aplicativos é necessário então ter esse plano de usuário, que ele não é limitado a um aplicativo, não é limitado a 2 aplicativos, mas ele tem um número ilimitado de aplicativos para você fazer a utilização. Além disso, é importante você se atentar com essas informações de dados. Nesse caso aqui, ele está falando sobre o Dataverse, então é importante você ver sobre isso. Os dados que eu comentei com vocês, dados quando você está pagando uma licença, você tem acesso a conectores que são pagos e os conectores gratuitos. Quando você não está pagando licença, somente aos conectores gratuitos para você fazer a utilização. Além desses 2 planos, a Microsoft trabalhou bastante em 2 outros cenários que é importante ressaltar para vocês. O outro cenário, o terceiro cenário que nós temos aqui, é uma conexão com o SharePoint. Toda vez que você tem um SharePoint, não sei se você conhece, mas o SharePoint é uma ferramenta da Microsoft muito antigo, tem desde 2007, por exemplo, já tem versões do SharePoint e ele foi sendo melhorado. E dentro do SharePoint ele é um portal, uma intranet, onde eu consigo customizar ações aniversariantes do mês, aniversariantes do dia. Tem um portal de notícias, banners, eventos e tudo mais. Então tem um portal lá completo. E basicamente eu posso criar um aplicativo para dentro do SharePoint. Caso você queira criar um aplicativo para dentro do SharePoint, você não paga licença mais, porque ele está dentro do SharePoint. A licença é gratuita para ele fazer a utilização. Então, nesse sentido, caso você esteja criando um aplicativo dentro do SharePoint, você não precisa se preocupar que você não vai ter que pagar a licença a mais por isso, principalmente porque ele está usando só dados gratuitos. Caso você queira estender e utilizar coisas pagas, aí sim você vai ser obrigado a pagar uma dessas licenças aqui. Além disso, nós temos um outro cenário que a Microsoft está trabalhando bastante, que é uma integração do Teams com o Power Apps, com o Power Automate e com o Power Virtual Agents, que é no sentido de toda vez que a gente está trabalhando com o aplicativo dentro do Teams, a gente consegue agora, isso é uma atualização de 2020, em setembro de 2020 mais ou menos, a Microsoft permitiu que você crie aplicativos para o Microsoft Teams, dentro do Microsoft Teams, utilizando a licença gratuita do Office 365. Então, caso eu esteja criando um aplicativo para dentro do Teams, eu não vou precisar pagar nada além disso. Eu tenho uma certa limitação, são funcionalidades novas ainda que estão sendo lançadas, mas o que é legal é que eu ainda tenho outras formas de não ser obrigado a, de repente, pagar essa licença
se eu tiver uma empresa com muita gente utilizando, para um aplicativo super simples. Se o aplicativo for mais complexo, eu recomendo que você pague, até mesmo porque você vai ter uma flexibilidade de trabalhar com esses dados, essas informações, ter automatização por trás, então fica muito mais fácil. Mas nesse sentido, então, a gente tem, resumindo, uma licença gratuita, para você inicia 30 dias gratuitos, uma segunda licença gratuita, que é o plano de comunidade, terceira licença, plano por aplicativo, que é um plano pago, plano por usuário, plano pago também, os aplicativos ilimitados, sempre pagando para o usuário que está utilizando e para quem está criando também aquele seu aplicativo. Quinto cenário, a gente tem uma licença gratuita para dentro do SharePoint, caso você esteja utilizando os conectores nativos e padrões sem utilizar os conectores premium. E o sexto cenário é você utilizar o Power Apps para dentro do Microsoft Teams. Isso também é gratuito, é super legal, é super interessante e a gente vai ver ao longo do nosso curso também.